Meus irmãos, convido os irmãos juntamente comigo. Abra sua Bíblia comigo em Filemão. Filemão. Eu estava ontem na sede junto com o Gesiel e enquanto o culto não começava, nós estávamos conversando, falando a respeito dessa carta. E uma carta bonita, viu? Uma carta bonita. Essa é uma carta muito longa, muito longa. Os irmãos for ver aí, tem apenas um capítulo. Os irmãos encontrou aí, amém? Filemão, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 25. É uma leitura um pouco extensa, mas necessária. Diz assim: os irmãos encontrou, amém? Amém, irmãos? Eita, tem só 2 ou 3 aqui, né? Irmãos, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Versículo 6: para que a comunicação da fé, da tua fé, seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Versículo 7: tive grande gozo e consolação do seu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que convém, todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Versículo 11: o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas minhas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas voluntariamente. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te tem feito algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. E eu, Paulo, de minha própria mão escrevi: eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, e reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Versículo 22: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúda-te também, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, essa é uma leitura um pouco extensa, mas você acabou de ler um livro todo da Bíblia. Olha que coisa fascinante, né? Rápido, assim. Nós temos uma brincadeira que nós fazemos entre alguns irmãos, e nós temos o costume de morar em alguns livros, né? A gente não só lê, não só estuda o livro, mas a gente mora no livro. Então a gente passa uma temporada nele, né? Alguns dias estudando ele. E isso é fantástico, irmãos. E esse foi um livro que eu já passei algumas temporadas nele. E eu tenho grande afeição por esse livro. Se os irmãos for olhar nesses textos que nós lemos hoje, irmãos, sobre Filemão, ele é uma das 4 epístolas que fazem parte de um grupo de cartas
de um grupo de cartas que é considerado cartas da prisão. O apóstolo Paulo, ele vai enviar essa carta a um homem chamado Filemon, E durante essa escrita, ele está preso em Roma, muito provavelmente durante o ano 60 ou 62. Paulo está preso em Roma e escreve essa carta a Filemon. Nós temos alguns personagens principais aí nessa carta. Se os irmãos olhar para a sua Bíblia aí, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. Nós temos Filemon, nós temos Onésimo, Áfia e Arquipo, além de Paulo também, né? Para que a gente possa conhecer essa história, irmãos, e entender o que está passando aqui. Filemon, ele era um senhor de escravos. Filemon, ele era um homem rico, próspero, que possuía muitos escravos e provavelmente também exercia grande influência sobre a igreja que estava em sua casa e sobre também a igreja de Colosso, tá? Nós temos Onésimo. Onésimo é um escravo fugitivo. E a gente vai ver o porquê. Áfia é a esposa de Filemon e Arquipo aqui é o filho de Filemon, tá? Esses são os personagens principais que nós temos aí nessa carta. Para a gente poder compreender essa carta, irmão, essa leitura toda que a gente fez, desses 25 versículos, a palavra-chave que vai definir toda essa leitura que a gente fez é uma palavra chamada perdão. Perdão. Se você olhar do versículo 1 ao versículo 25, o apóstolo Paulo tem uma intenção bem definida ao escrever a Filemon. E falar sobre perdão, irmão, é fácil. Fácil. Difícil é perdoar. Aqui, irmão, nessa questão que é sempre levantada dentro desse texto, que vai falar do caso de Filemon, Onésimo e Paulo. Filemon, como a gente disse, Filemon é um senhor de escravos, é um senhor próspero, rico. E em algum determinado momento, ele tem um escravo que chama Onésimo. E Onésimo, em algum momento, ele decide fugir. E ele foge do seu senhor. Além de fugir, ele defrauda o seu senhor. A Bíblia não é clara. A Bíblia não mostra o que esse homem fez, Onésimo. Mas diz que de alguma maneira ele foi e pegou algo que era do seu senhor e fugiu. Ele é um escravo fugitivo. E nessa fuga que ele está correndo do seu senhor de Filemon, coube a Deus, providência divina, que ele fosse parar em Roma. Numa cidade de Colossos para Roma. E além de ser pego em Roma como escravo, ele foi levado para a prisão e quis Deus que ele fosse se encontrar com Paulo. Filemon e Paulo já eram conhecidos, mas Onésimo coube a graça de Deus levar ele à mesma prisão que o apóstolo Paulo estava. E se parece para nós que isso é comum, isso é natural, isso não é. Se os irmãos tiverem uma noção, do século I, tinha mais de 1 milhão de habitantes em Roma. Qual que é a probabilidade dele encontrar justamente Paulo? Zero. Esse escravo fugitivo, que de alguma maneira trouxe algum dano para o seu senhor, e na sua fuga, ele é pego, aprisionado em Roma, e ele está na mesma cela, ou junto, no mesmo compartimento que o apóstolo Paulo. E nesse contato com o apóstolo Paulo, Onésimo conhece o Evangelho. Ele se converte ao Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi gerado nas minhas prisões. De alguma maneira, com esse contato, Paulo pregando, anunciando o Evangelho, esse escravo, ele então se rende ao Senhor, conhece a fé, e agora não é mais conhecido como escravo, mas sim um irmão no Senhor. É interessante porque essa carta, irmãos, que a gente está falando hoje, especificamente para os irmãos, que é uma carta que ela é diferente das outras. Se essa carta não fosse escrita, o Evangelho permaneceria do mesmo jeito. Não mudaria nada. Mas o que faz essa carta algo tão especial? Alguns estudiosos, quando vai falar a respeito do livro de Filemon, fala que ela é uma joia rara nas Escrituras, porque ela vai trazer exatamente a tipificação de Jesus e a igreja, Jesus e o pecador. Mas isso é um outro aspecto dessa mensagem, que eu não gostaria de trazer agora, mas apenas apresentando. Então essa é uma joia rara. Os estudiosos vão dizer que essa é uma pérola, né? Uma joia rara nessa escrita, justamente porque ela trata a respeito de não algo doutrinário. Todas as demais cartas,
Se você for Filipenses, Efésios, Colossenses, tem o objetivo de doutrinar a igreja, conduzir a igreja, admoestar a igreja de alguma forma. Essa carta não. Essa carta tem o seu cunho doméstico, tratar de coisas comuns. E algo maravilhoso que está nessa carta é justamente um dos pilares da fé cristã. Justamente um dos pilares da fé cristã. E qual é esse? O perdão. Sem perdão, irmãos, não há evangelho. Sem perdão, não existe proclamação de boas novas. Tá? Eu fiz toda essa introdução de contexto para os irmãos conhecerem a respeito dessa carta. Mas o que eu gostaria exatamente de falar de forma bem simples, a gente não vai chegar nem à meia-noite. De forma bem simples, vai falar a respeito com os irmãos de perdão. Perdão. Toda a intenção de Paulo, quando vai escrever do versículo 1 até o versículo 25, é levar Filemon a perdoar esse escravo que de alguma maneira trouxe algum dano sobre ele. Em todo momento o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você tem uma fé verdadeira, você tem um amor verdadeiro pelo Senhor. E ele vai aconselhar Filemon a perdoar esse escravo. Como eu disse, falar de perdão até fácil é. Você falar para outra pessoa, perdoe. Alexandre, perdoa. Perdoa, Zé, perdoa. Difícil é perdoar. Difícil é perdoar. E nesse caso aqui que eu gostaria de dizer para os irmãos, perdão é uma das bases da fé cristã. Nós temos duas bases bem destacadas da fé cristã. Um é o arrependimento. Sem arrependimento não existe evangelho. O outro é perdão. Sem perdão é impossível existir evangelho. Você não pode caminhar na vida cristã, irmão, sem perdoar. Sem perdoar. Eu não sei como tem sido os seus dias, ou aquilo que tem talvez incomodado a sua vida, quais são as labutas, mas em algum momento na sua caminhada, na minha caminhada, nós vamos ter que exercitar esse mandamento do Senhor. Vamos ter que nos deparar com esse alicerce do Evangelho. Perdoar é necessário, perdoar é vital. Sem perdão não existe Evangelho. Sem perdão não existe. A nossa irmã Mislane leu um texto, os irmãos lembram qual foi o texto que a nossa irmã leu? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só é possível viver em união por causa do perdão. Sem perdão, não tem união. Em algum momento na sua caminhada da fé, irmãos, você vai ter que se deparar com essa realidade. Perdoar é necessário, perdoar é vital. Sem perdão, não tem evangelho. Eu sei que existe na nossa modernidade hoje muita troca de igreja. Tem pessoas que vêm para cá, tem pessoas que vão para lá, e às vezes ocorre que a pessoa não se sente bem no lugar e põe uma situação, poxa, eu não se senti bem porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. E isso, irmão, muitas vezes acontece mesmo na nossa caminhada, mas nós precisamos exercitar o perdão. O perdão. Sem exercitar o perdão, nenhuma igreja vai ser boa para você. Nenhuma igreja. Você vai estar aqui, alguma vez o pastor vai trazer uma mensagem, o pastor Natanael, não eu, vai trazer uma mensagem, falar, não gostei da mensagem. O pastor me deu uma indireta, não volto mais. E às vezes o pastor, com certeza, o pastor nem te viu. A mensagem foi o Espírito Santo que deu e de repente está te corrigindo e você está magoado. Está magoado. Exercitar o perdão é necessário para a caminhada da fé. Isso é tão necessário que no casamento, quando a gente vai ser aconselhado ao casamento, um dos pilares do casamento é o perdão. É o perdão. É impossível dois seres imperfeitos caminhar na mesma direção juntos. Se não houver perdão. Perdão é necessário. Sem perdão não existe evangelho. Vamos para alguns textos bíblicos, irmãos? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo número 11, versículo 4. Lucas, capítulo número 11, versículo número 4. Lucas, capítulo número 11, versículo número 4. Diz assim: perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal.
Os irmãos sabem que esse texto está dentro da oração sacerdotal de Jesus, né? Ou oração dominical, dependendo do título que você está na sua revista, na sua Bíblia, né? Aqui vai falar o seguinte: perdoa os nossos pecados, Senhor, é uma oração. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que não têm ofendido. Está dizendo o seguinte: Senhor, da mesma maneira que eu trato o meu irmão, o Senhor me trata. Da mesma maneira que eu mostro misericórdia e perdão pelo meu próximo, o Senhor me trata e mostra comigo. Aí a pergunta é: você perdoa? Porque se você não perdoa, você não é perdoado. E como eu disse, irmãos, é mais fácil falar do que viver. Você perdoar uma ofensa que não foi feita para você não é perdão. Não é perdão. Você só perdoa quando a pessoa te causou algum dano, algum mal, e você é o principal lesionado da situação. Quando a coisa acontece conosco, é diferente. É diferente. Tem um livro que fala assim, se eu não me engano, era 5 ou 7 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. 5 ou 7 coisas, eu não lembro, que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. E uma dessas coisas é sobre o perdão. Como seria fácil viver o evangelho sem perdoar, irmão? A pessoa fez algum dano, tchau, obrigado. A pessoa te realizou algum dano, tchau, obrigado. Mas o evangelho é diferente, irmão. O evangelho é diferente. Alguns chegam a dizer que errar é humano, mas perdoar, irmão, perdoar é divino. Perdoar é divino. Perdoar é divino. É impossível, irmãos, continuar na caminhada cristã sem exercer o perdão. A gente pode olhar outros textos, irmãos, dentro dessa questão ainda do perdão, e esse é um texto muito interessante, Mateus 18, 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Se os irmãos ou irmãs que encontrou, puder ler para a gente. Mateus 18, 21 e 22. Um dos irmãos encontrou? Um de cada vez. Um de cada vez. Encontrou? Pode ler, irmão. Num determinado momento, os discípulos se reúnem com Jesus e vai dizer: Senhor, mestre, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, como dizem os escribas, aqueles que interpretam a lei. E Jesus vai dizer: não, é 70 vezes 7. São 490 vezes, irmão, no dia. Isso é quase impossível, irmão. Quase impossível alguém causar tanto dano em você 490 vezes. 490 vezes a pessoa tem que ter pisado no seu pé durante o dia. E você: eu perdoo. Isso que Jesus está falando aos discípulos é uma hipérbole, algo gigante, algo que escapa da compreensão, tá? Ele está dizendo um exagero. Ele está dizendo o seguinte, trocando por miúdos, ele vai dizer: o quanto for necessário você perdoa. Havendo a ofensa, perdoe. Essa é a fala de Jesus aos discípulos. Enquanto o irmão que está causando algum dano a você, você perdoa. Perdoa. Eu fui buscar a definição de perdão, irmão, pouco antes de vir para o culto, e eu achei uma definição interessante. Nas Escrituras, essa é a ideia central do perdão. Efésios, se eu puder abrir sua Bíblia comigo, aqui nós temos uma definição de perdão. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13. Essa aqui é uma definição de perdão. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Só esse texto, pode voltar, Daniel. Só esse texto mesmo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. A definição de perdão que nós temos aqui
Perdão é permitir que o outro se aproxime. Perdão é permitir que o outro chegue mais para perto. E na definição que nós temos aqui, é o que Cristo fez por nós. Perdão é permitir que nós que estávamos longe da fé, longe de Deus, agora nós podemos chegar perto. Perdão é isso, irmão. Perdão é trazer para perto. Perdão é união. Perdão é viver junto como um. Perdão é isso. Perdão é trazer ou é permitir que se esteja perto. Isso é perdão. Jesus é o nosso maior exemplo de perdão. Até mesmo na cruz, uma das palavras que Jesus diz quando está no Calvário é: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A palavra perdão, irmãos, tem um peso. Tem um peso. A pessoa que foi lesionada tem todo o direito de se sentir magoada ou executar juízo sobre aquela situação. Vou dar um exemplo do que a gente está usando no texto bíblico de Filemão. Se Filemão tivesse pegado Onésimo no ato da sua fuga, ou assim que ele roubou ele, sabe qual que era o direito legal de Filemão sobre Onésimo? Era de açoitá-lo, crucificá-lo se quisesse, segundo a lei romana, e por último matá-lo. Esse era o direito daquele que foi ofendido. No caso, porque Onésimo era escravo de Filemão. Então, Filemão tinha todo o direito de executar juízo sobre a vida de Onésimo. Mas Paulo aqui ele se coloca como um tipo de Cristo e intervém em favor do escravo. E vai dizer o seguinte: olha, não recebe ele dessa forma não. Recebe ele de outra forma. E ele vai usar um trocadilho muito bonito aqui, muito bonito. Vamos voltar lá para Filemão, irmão? Filemão, versículo de número 11. Paulo vai usar um trocadilho muito interessante. No versículo 11, versículo 8 em diante, para a gente ter um contexto. Vai dizer assim, Filemão 1, do 8 ao 12. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, Paulo está dizendo para Filemão, ainda que eu tenha grande confiança com você, para te mandar que você faça isso, todavia eu peço-te antes por amor, sendo que eu tal como sou, Paulo, velho, também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo. Ele se coloca como um tipo de Cristo aqui, ele vai em favor do escravo. Que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi? Te foi? O irmão está comigo aí ainda? A qual no outro tempo te foi? Inútil. Mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornarei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo usa aqui um trocadilho para poder falar para Onésimo, para falar para Filemão a respeito de Onésimo. No grego, essa palavra Onésimo, o significado de Onésimo é útil, lucrativo, benéfico. A palavra, o nome mesmo do caso de Onésimo, tem essa raiz daquele que é útil, lucrativo. Só que como é que um escravo que rouba o seu senhor é lucrativo? Como é que o escravo que roubou o seu senhor de alguma maneira e foi embora, como esse homem pode ser lucrativo? O apóstolo Paulo então faz um trocadilho, vai dizer, olha, a qual no outro tempo esse Onésimo era inútil, mas agora muito útil no Senhor. Muito útil. Esse trocadilho é fantástico, irmão. Porque se a gente for aplicar isso aqui na nossa vida, eu e você, nós somos, ou fomos em outro tempo, inúteis. No tempo que a gente não conhecia a Cristo, nós éramos inúteis. Não éramos lucrativos para o nosso Senhor. Éramos inúteis. Mas a graça de Deus, quando nos alcançou, irmãos, nos tornou úteis no Senhor. Nós fomos para João 15, vai falar a respeito da videira verdadeira. E na videira verdadeira existem aqueles ramos que dão frutos e os ramos que não dão fruto. Os ramos que não dão fruto são chamados de, na verdade, inúteis ali no texto, porque não produz fruto nenhum. Agora as varas que Jesus está limpando, essas são úteis. Essas são úteis porque elas geram fruto. Eu e você, irmãos, uma vez que nós fomos alcançados pela graça do Senhor, nós precisamos gerar fruto. Uma vez que eu conheci agora sobre o perdão que a gente acabou de apresentar,
fomos resgatados, esse perdão nos alcançou, nós hoje podemos ser servos úteis. E Jesus também diz algo interessante: se eu e você fizermos somente o que é mandado para nós, nós não somos úteis, nós somos inúteis ainda. Se Jesus pedir algo para você e você fizer só o básico, só o que manda, você ainda é inútil, servo inútil. Mas uma vez que eu conheço o Evangelho, estou ligado na videira e agora sou frutífero no Senhor, eu sou um servo útil. Eu e você podemos ser útil na obra. Não precisa você subir no púlpito para você ser útil. Não precisa você cantar, tocar, reger, limpar a igreja para poder você ser útil. Você pode ser útil tanto aqui dentro quanto lá fora, mesmo sem nenhum cargo. Aonde você estiver, irmãos, Jesus tem nos colocado para que a gente possa ser frutífero. Jesus nos abençoe, irmão. Eu não vou estender muito mais, não. Mas se os irmãos puderem meditar nessa palavra, medita nessa palavra. Execute, realize o perdão. Perdoar é necessário. Se não houver perdão, não tem caminhada na fé. Se não houver perdão, não tem como prosseguir nessa caminhada. Jesus nos convida a executar hoje o perdão. Amém? Deus abençoe os irmãos.